Boa tarde, pessoal. Eu sou o Lucas Silva, da matéria de Sistemas Operacionais do quarto TSI, e eu vou falar sobre sistema de arquivos. Primeiramente, falarei sobre o FAT16 e o FAT32, o HPFS, o NTFS, o XT2, 3 e XT4 e também sobre o APFS. FAT16 e FAT32 seus principais pontos. O FAT16 e o FAT32, né, são o sistema de arquivos, na verdade, File Allocation Table. Né? E no sistema de arquivos FAT são utilizadas tabelas para armazenar a localização de cada bloco de memória e o sistema utiliza essa tabela para buscar as informações quando solicitado. Né? No caso que o File Allocation Table faz, o FAT faz é gerenciar a posição de memória com a tabela que identifica o endereço de registro. Né? E o que o sistema faz é solicitar essa tabela, a localização de cada endereço de memória, e aí conseguir percorrer o disco e encontrar o arquivo que está sendo buscado pelo usuário. Né? Os sistemas FAT eles tinham uma limitação de memória muito grande. Né? No caso do FAT32, ele foi criado para suprir uma defasagem que existia no FAT16, e no caso, dependendo do tamanho do bloco, da repartição, o FAT32 conseguia gerenciar até 2 GB de memória. Já o FAT16 e o FAT12 não tinham uma grande limitação e não gerenciavam tanta memória por bloco. Né? Mas sistemas FAT eles tinham um grande problema, que era a fragmentação do disco. Né? Como os clusters eles são bem estruturados e definidos, eles são rígidos e não uma definição de memória de forma dinâmica, uma alocação de memória de forma dinâmica, o sistema acabava fragmentando. Né? Existia o recurso de desfragmentação de memória do disco, porém só funcionava quando existia determinados tamanhos de blocos disponíveis. Né? Dependendo do quão pequeno fosse, não dava para reaproveitar esse tamanho, então precisava esperar disponibilizar a memória, ou senão você não conseguia utilizar aquele espaço de memória ali e gerava fragmentação do disco. Os nomes de arquivos, né, no FAT32 ele possui suporte até 256 caracteres por arquivo, né, então ele tinha nomes de arquivos de tamanho grande. Já o FAT16 só tinha suporte para 8 caracteres, né, que era no formato 8.3, 8 caracteres para o nome e 3 para a extensão. Né. Esse sistema ele foi presente desde a criação no MS-DOS e durou ali até o Windows 95, mas também consegue ser utilizado em outros sistemas. Um dispositivo, né, dos dispositivos que é utilizado atualmente seria os pendrives, por causa do seu tamanho, da sua portabilidade. Então funciona para esse tipo de dispositivo utilizar o formato FAT. O HPFS e seus principais pontos. A HPFS vem de High Performance File System. Né? Ele foi projetado para o sistema OS2 com foco em superar as limitações do sistema de arquivos por tabela de alocação de arquivos. Né? O HPFS também foi produzido em colaboração entre a Microsoft e a IBM. Né? A Microsoft teve por muito tempo a licença de colaboração com a IBM por conta disso, mas depois ela abandonou por conta da dificuldade que era do HPFS e trocou o seu sistema de arquivos. Né? O HPFS ele tinha uma menor fragmentação de memória, pois utiliza diretamente setores no lugar de clusters e suporta também nomes de até 255 caracteres, igual o FAT32 fazia. Né? E ele tinha uma velocidade maior, porque o seu diretório raiz fica no ponto médio do disco, aumentando a velocidade de operação. Né? Já que o diretório estava no ponto médio, eles estavam à distância média de qualquer arquivo que estava alocado dentro do disco. Foi criado e utilizado no sistema OS2, suportado apenas no Linux ou até o Windows NT4 de forma nativa. Né? Então aqui a gente tem a presença do HPFS em sistemas Linux, né, repartições Linux, ou até o Windows NT 3.1, porque no 4 a Microsoft já desencorajou o uso desse sistema de arquivos e eles tinham removido até o drive dele que conseguia fazer o uso desse sistema de arquivos. Né? E a gente tem também o HPFS 386, que é uma versão do HPFS para servidores, né?
que ele é um driver otimizado para aplicações de servidores, tendo acesso direto ao hardware e interação direta ao kernel. Como o servidor precisa de operar com grande precisão e um grande volume de dados, esse sistema de arquivos, esse driver, ele foi otimizado para essa questão, por conta principalmente de como o HPFS utilizava o acesso à memória, né, no disco, e com essa otimização ele conseguia utilizar bem mais do hardware e da interação com o kernel. O NTFS e seus principais pontos. NTFS, ou New Technology File System, que foi criado e introduzido pela Microsoft no Windows NT 3.1 em 93 e utilizado também no Windows XP, Vista 7, 8, 10 e também no Windows Server. Possui um maior desempenho, segurança e confiabilidade comparado aos sistemas de arquivos anteriores. Então o NTFS ele veio para superar todas as defasagens dos sistemas como o FAT e o HPFS. Tem como funcionalidade o uso do esquema de B-tree, né, uma compressão transparente que torna mais fácil e mais rápido o tipo de compressão que o sistema faz, um suporte em nome de arquivos longos, assim como o HPFS e o FAT32, tem a jornalização, suporte maior a metadados, então ele consegue trabalhar melhor e armazenar mais metadados por arquivo, o que permite adicionar novos tipos de informação dentro de cada arquivo, e suporte para links simbólicos, o que permite também criar hiperlinks ou os atalhos, por exemplo, na área de trabalho ou em qualquer área que refletem o arquivo ou o que seja no diretório principal que ele está armazenado. Ele também possui o Master File Table, né, que registra todas as informações do diretório e arquivos, o Access List, que gerencia o acesso aos arquivos, o Encrypt File System, que gerencia a criptografia de arquivos. Né. Ele é compatível não somente com sistemas Windows, mas também com Linux e macOS. No caso do Linux e macOS, através de drivers de terceiros para poder conseguir fazer esse tipo de operação. Né. Ele possui uma organização hierárquica, então ele organiza os arquivos o diretório de forma hierárquica, possuindo clusters com unidade básica que consiste em um ou mais setores consecutivos do disco, o que facilita no processo de organização dos seus arquivos a partir do diretório raiz. XT 2, 3 e 4, seus principais pontos. XT vem de Extended File System, né? O XT foi criado em 93 para superar no caso do XT2, ele veio para substituir o XT normal, o XT1, para unidades flash USB com tamanho de arquivos únicos de 2 TB, podendo ir até 32 TB dependendo do tamanho do bloco. O XT2 é um sistema portátil com foco em evitar a sobrecarga no registro diário, aumentando o desempenho e reduzindo o número de gravadores. O XT3 é uma evolução do XT2, podendo rastrear todas as alterações feitas, sendo mais confiável e reduzindo o nível de corrupção de dados. O XT3 também é possível atualizar direto do XT2, porque eles compartilham o mesmo utilitário, tendo uma conversa mais clara e rápida. Como o XT2 e o XT3 compartilham o mesmo utilitário, várias das operações e a conversa entre os dois é bem mais clara, então também é possível usar uma partição em um formato e outra em outro formato, eles vão conseguir negociar isso daí. O ST3 possui diário, né, indexação de grandes diretórios no formato H-tree, H-tree, e consome menos energia da CPU em comparação a outros sistemas de arquivo, no caso dos antecessores, o XT2 e o XT. E o XT4, assim como os demais XT, também é compatível com várias distribuições Linux, criado para estender os limites de armazenamento, além do já projetado no XT anterior, podendo chegar a 16 TB com blocos de 4 KB. E, por fim, o APFS, principais pontos. O APFS, ou Apple File System, é um sistema de arquivos proprietários da Apple, lançado em 2017, na versão 10.3 do iOS e na 10.13 do macOS, para substituir o obsoleto HFS Plus, né, que era o macOS estendido, também era chamado. Ele tinha algumas funcionalidades, como um container, né, ou clone, perdão, que é uma função eficiente para copiar arquivos sem ocupar espaço adicional. Ele também possui o snapshot,
que é uma instância criada para leitura e agiliza a navegação de arquivos, além dos backups e recuperação de arquivos e de backups, né? Containers uma forma de organização das partições de forma dinâmica, de acordo com os espaços disponíveis entre os volumes. A criptografia, o APFS, ele é muito focado nessa questão da parte de criptografia. Ele possui a função nativa de criptografia de disco completa e criptografia de arquivos também. Né? Também tem um foco quanto à questão de proteção contra falhas. Né? Ele possui uma proteção de metadados contra falhas de sistema, criando novos registros de metadados e apontando para eles, deixando os antigos de lado. Ou seja, nesse caso, o que a PFS faz é, toda vez que ele precisa mexer nos metadados, ele cria um novo metadado, né? Ele salva as informações ali nos metadados e aponta para esses novos metadados, deixando os antigos de lado, depois são simplesmente varridos do sistema, e assim você não cria duplicidade, você não fica apontando para metadados que eles estão corrompidos ou faltando algum tipo de informação. O contra é que ele possui pouca ou nenhuma compatibilidade com sistemas anteriores e não é nativo em nenhum outro sistema operacional, exceto os da Apple. Bom, resumindo, a gente tem os sistemas FAT como sistemas mais antigos, que utilizavam o sistema de arquivos, né, de tabela de gerenciamento. A gente tem o HPFS, que ele veio para melhorar com o acesso mais direto ao disco, né, mas também tinha algumas limitações quanto à quantidade de memória que ele conseguia utilizar. A gente tem o NTFS, que consegue utilizar melhor, e inclusive é o mais utilizado nos sistemas de distribuição Windows. A gente tem o EXT, que geralmente é utilizado em sistemas do tipo Flash, como cartão SD ou USB, mas também nos sistemas Linux. E a gente tem o APFS, que são dos sistemas macOS, de todas as distribuições de sistema operacional da Apple. E aqui a gente finaliza. Muito obrigado e até a próxima.